Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa, viu? Hoje deu pra ver que o próximo alvo do Sasha e do G4 vai ser o Fernando, viu? Pra quem não tá entendendo, né? Eu vou explicar melhor. Hoje rolou a dinâmica do Rodrigo Faro, né? Aquela dinâmica lá das plaquinhas. E aí, na volta, quando o sinal voltou aqui pra gente, o Fernando já começa discutindo com o Sasha sobre diagnóstico de TDAH. Segundo o que o Fernando falou, o Sasha teria dito que ele fez também e ele tem um diagnóstico de TDAH. E aí o Fernando questionou como foi que ele fez esse diagnóstico. E aí o Sasha disse que fez isso com um psiquiatra. Aí depois o Fernando falou que não é assim que se faz, que um teste desse é feito em 10 sessões, que um teste desse leva muito tempo para ser, de fato, concretizado, e que o Sasha estava mentindo. E aí, gente, foi a maior confusão que continua até agora, né? Aí agora eu tô gravando com vocês aqui, um pouquinho antes, eu fui ligar o Play Plus aqui na TV auxiliar, né? Porque a gente tem uma TV, essa que fica aqui atrás, o tempo todo ela fica, quando a gente não tá gravando ou fazendo live aqui no canal, essa TV fica transmitindo aí o Play Plus todo o tempo. Mas tem a TV de retorno que eu uso aqui na gravação, e nessa TV de retorno, obviamente, quando eu tô gravando com vocês, eu coloco a Fazenda, eu fico prestando atenção no que tá rolando ali. E aí, gente, rolou mais um arranca-rabo entre os dois. O que foi que aconteceu dessa vez? Estavam cortando o cabelo, aí a Vanessa foi questionar alguma coisa lá pro Sasha, eu realmente não peguei essa parte. E aí o Fernando começou a atacar o Yuri. Diz que o Yuri é um lambicu do Sasha, diz que ele não tem jogo, disse ele que ele só vive atrás do Sasha, que ele não tem relevância no jogo e tal. Foi a maior discussão só por causa disso. Sério, eu acho que agora já tá mais do que claro que vai ser o Fernando o próximo alvo de Sasha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem como é que tá, assim, no meio dessa confusão toda. Olha só, gente do céu. Olha aí, ó. Ó como tá essa confusão toda. Eu não sei não. Porque eu virei um deles. Essa próxima rosa. Ó, olha como tá ali a confusão deles. Olha como tá. Gente do céu, olha como tá uma confusão ali, né? Enfim, eu só tô mostrando pra vocês aqui um trecho, tá? Isso é só um trecho. No próximo vídeo eu vou te explicar melhor isso, porque eu tô pegando assim, andando. Mas do que eu vi foi por causa dessa história aí do Sasha mesmo, tá? Enfim, o que eu tô podendo dizer pra vocês é, o Fernando já virou o próximo alvo aí de Sasha. Vamos ver se vai ser o Fernando o próximo eliminado, né? Porque ainda tem uma outra história aí no meio disso. A Luana quer colocar a Babi como a próxima indicação dela. E aí eles querem fazer um jeito de botar o Fernando também. Vamos ver se vai rolar, né? Vamos ver se vai acontecer. O fato é que os dois brigaram esse momento todo. Aí depois, antes disso, né, teve lá a dinâmica com as plaquinhas da Gisele. E me parece, gente, que a Gisele, ela não estava bem. Me parece ali, né? Eu vou mostrar para vocês as imagens de como é que estava a Gisele lá no Rodrigo Faro. Ela não parecia que estava bem. A Gisele basicamente não estava bem mesmo, tá, gente? Ela não estava bem. Pareceu assim que ela estava muito perdida no que ela estava fazendo ali. Ela chorou bastante, inclusive. Deixa eu pegar aqui a imagem, né? O crédito dessas imagens, tá? É da Ju Nogueira, é do Chico Barney, tá? Só para deixar claro aí de onde as fontes vieram. Olha aí, isso aqui foi antes da gravação lá do Rodrigo Faro. Você percebe ali que ela tá chorando demais, ó. Ela tá ali chorando bastante. Ela tá chorando horrores. E o próprio Rodrigo Faro foi lá conversar com ela, atender, verificar se ela tava precisando de alguma coisa e tal.
Olha aí como é que ela tava. A Gisele tava realmente muito mal, sério mesmo, gente. Eu acho assim que a Gisele, ela ainda não teve acesso a tudo do que aconteceu aqui fora. Pelo que eles disseram ali, ela saiu ontem da cabine de descompressão, foi direto pro hotel, mas ela não teve acesso ainda ao telefone dela, ela não teve acesso à rede social, então ela não sabe ainda o que estão falando dela. Ela não sabe o que o público reagiu sobre ela. Ela não tem essa noção. Então a Gisele, ela tá meio assim, perdida com o que está acontecendo. E aí, no meio de tudo isso, né, gente, a decepção dela ter descoberto algumas coisas ali com o Lucas Selfie, a decepção dela ter descoberto algumas coisas ali naquele pancadão, né, porque a Adriane Galisteu tem um pancadão que ela faz lá toda quinta-feira, mas os convidados da Fazenda A Última Chance também recebem um pancadão assim de informações na hora para verem o que está acontecendo, o que eram falado sobre eles e tal. Então, vocês vão ver isso aí acontecer no domingo. E me parece, gente, que ela não tá legal. Não tá bem, tá? A Marcela Magoa, que é a melhor amiga dela, inclusive deu uma declaração ali sobre a Gisele. Eu não tenho a imagem da Marcela aqui, mas olha o que ela falou ali. Ela disse assim: depois de tudo que eu vi lá dentro, de tudo que aconteceu, sinceramente eu fiquei aliviada. Fico aliviada porque não acho que ela estava bem. Pela primeira vez depois de 5 anos, estou recebendo o hate de reality que nem participei. Gisele é minha amiga, conheço ela, sei coisas incríveis do que a Gisele é e faz. Independente do que eu achei ou não achei das atitudes do reality, ela segue sendo a minha amiga. Eu amo e é a minha prioridade e ela vai ficar bem. Sempre vai ser a saúde mental dela. Ela vai sair de lá e saber que ela é amada e que ela é uma pessoa que faz coisas incríveis. Quero que ela entenda que o reality é uma fração da vida dela. Essa foi a declaração que a Marcela Magoa deu lá sobre a eliminação da Gisele ontem. Então, assim, você percebe que até eles lá, amigos dela, estão preocupados com tudo o que aconteceu na Fazenda. E, sinceramente, eu já tinha falado para vocês aqui, o melhor teria sido a Gisele sequer ter entrado na Fazenda. Porque aí ela não desgastaria demais a imagem dela como ela desgastou agora. Ela desgastou muito a imagem dela. A Gisele tá com uma imagem muito desgastada, uma imagem bastante desgastada. Ela saiu de lá muito mal vista. E se ela achou que ali ia ser como o BBB, eu acho que ela errou muito nessa avaliação. Mas enfim, deixa eu te contar algumas coisas do que aconteceu aí nessas últimas 24 horas da Fazenda. Lembrando, gente, que não aconteceu assim muita coisa não, tá? A Fazenda já chegou naquela fase, faltam agora só 32 dias para o programa acabar, então já chegou naquela fase que não tem muito mais conteúdo para mostrar, tá? É pouquíssima coisa mesmo de relevante que está acontecendo ali. Então, vamos começar, né, de onde a gente parou, o pós-eliminação da Gisele. Nesse pós-eliminação aí da Gisele, o pessoal ali do grupão analisa o que aconteceu com ela e ainda tentam encontrar um favoritismo. O Sidney, inclusive, afirmou que a eliminação da Gisele não está relacionada a um possível favoritismo do Sacha. Segundo ele, isso está ligado às ações individuais de cada um. Disse Sidney: eu me recuso a seguir essa proposta. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, Sidney? Obviamente que tem. O Sacha se tornou o favorito da Fazenda. E aí a Vanessa sugeriu que as falas pesadas da Gisele contra o Fernando também podem ter contribuído para a eliminação dela. Disse aí a Vanessa: acho que ela teve falas muito pesadas contra o Fernando. Usa umas coisas que ela não deveria usar. E isso talvez contou. Sim e não, né, gente? Eu acho que o grande problema da Gisele foi que ela pesou demais a mão em várias coisas. Especialmente uma essa semana, que foi a tipoia.
ela admitiu na gravação do Rodrigo Faro que a tipóia mesmo era só para fazer uma cena. Que sim, havia uma recomendação da equipe do programa dela usar essa tipóia. Ela poderia usar. Só que se ela usasse a tipóia, o que ia acontecer? Ela estaria vetada de fazer a prova do fazendeiro. Então ela achava que ela ia conseguir, e foi isso que ela explicou lá durante a gravação, que ela achou que ela ia conseguir de alguma forma fazer a prova do fazendeiro, que é toda aquela armação que eles estavam montando ali, de puxar a Luana para salvar o G4 e sobrar alguém deles e vetar a Luana, ia dar certo, e aí ela ia conseguir fazer a prova. Só que talvez ela contou com o ovo no brioco da galinha e não deu tão certo assim, né? Seja lá como for, o grande problema da Gisele foi esse, contar com coisas que ela não podia contar. Aí o seu Albert, obviamente, comemorou, né? O seu Albert disse ali que o público agora está começando a enxergar a realidade. Disse o seu Albert: valeu, Brasil, vocês estão enxergando tudo. O Sidney também comentou ali sobre a volta da Flora na roça, e segundo ele, o público reconheceu que a Flora tinha razão em muitas das afirmações dela. Disse o Sidney: da questão toda da Flora, de fato a Flora tinha razão em muitas coisas que ela falou do rolê do Gui. Era por ela, foi por ela, e ela acabou ficando numa berlinda ali. A própria Flora opinou, sentou ali, conversou com eles, e disse assim que a atitude da Gisele em mencionar a mãe do Sasha pode ter impactado negativamente na imagem dela. Disse aí a Flora: cara, eu acho que a parada da mãe na delegação de tarefas do Sasha pegou muito. Na minha ótica, a parada da mãe vindo de uma mulher, sendo que ela fala tanto ali de feminismo, pegou muito, muito mal. E de fato, gente, pegou muito mal, tá? Eu acho que um dos grandes problemas da Gisele foi esse, tá? Pegou mal pra caramba. E aí o Albert lá sentou do lado do Sidney, já começando a dispersar. E aí ele disse ali que algumas eliminações valem por duas. Não pelo jogo, mas pela melhoria da convivência na casa. Disse aí o seu Albert pro Sidney: tem eliminação para mim que vale por 2. Não é só a questão do game, é a questão da convivência. Não é só isso, né, seu Albert? A Gisele foi eliminada por questões do game, mas foi eliminada pelas questões dela também. E, obviamente, pelo favoritismo do Sasha. Isso aí vocês não estão contando. Vocês se recusam a prestar atenção na realidade. Que tudo o que o Sasha pediu até agora para o público fazer, o público fez. Vocês ali não conseguiram juntar esse padrão. Aí o Sidney concordou com essa visão do Albert, lembrando que ele próprio sentiu um alívio quando a Larissa foi eliminada. Disse ele aí pro seu Albert: o meu alívio quando a Larissa saiu foi tipo agora o seu com a Gisele. Tava insuportável com a gente e comigo principalmente. Aí depois o Sidney também falou que ele decidiu dar um abraço de despedida na Gisele, porque ela já havia desistido ali após a volta do Sasha na roça. Disse ele: eu estava acolhendo ela porque eu vi que tinha acabado o tempo mesmo. E ele ainda disse que a Gisele já tinha entregado os pontos mesmo, que a Gisele já não tinha muito mais o que fazer ali, e que, obviamente, isso influenciou na visão do público. Disse ele: se eu sou o público, eu deleto do programa. Aí o seu Albert ainda disse ali que a Gisele usou de todas as táticas que pôde, mas ela estava visivelmente cansada. E aí o Sidney até concordou com isso, mencionou que ela própria nem acreditava mais que ela teria condições de permanecer na casa. Segundo ele, ela falou que estava muito cansada e, para mim, já deu. E tinha que dar, né, gente? A Gisele sabia que ela seria eliminada. Ela sabia. Ela, inclusive, observou alguma coisa que vocês aí estão se negando a observar.
ela já entendeu que o Sasha era o favorito e ela sabia que o Sasha queria a eliminação dela. E por ela ter batido de frente com o favorito, isso ela falou para Adriane Galisteu. Bateu de frente com o favorito, ela sabe que ela vai ser eliminada. Então ela tinha certeza que ela não ia durar mais no programa. Aí lá na varanda, o G4 começou ali a discutir sobre a Flora. O Yuri disse assim que o grupão, provavelmente vai acolher a Flora agora que ela voltou da roça. Disse o Yuri, agora o grupão vai abraçar ela porque viu que ela voltou. E aí ele previu que alguns dos participantes começariam a mudar a sua postura com relação à Flora. Errado eles não estavam em analisar isso, né? Aí depois, a Luana comentou ali que alguns dos participantes, depois que a Flora entrou dentro da casa, já estavam tentando se aproximar dela. Disse a Luana, elas estavam excluindo totalmente a Flora e agora estão se aproximando dela. E aí ela disse que isso talvez fosse uma tentativa de minimizar conflitos. Sim e não. Eu acho que no fundo, a Flora sabe que ela não tem como voltar também a ter uma amizade com o Sasha a essa altura do campeonato. Então ela tem que ser coerente com aquilo que ela está fazendo, basicamente. Ela não pode alterar demais também a rota dela, porque se ela alterar demais, soa falso para o público aqui de fora. E aí o Sasha mencionou a dinâmica antes da roça, por exemplo, e a Gisele conversando mais com a Vanessa e deixando a Flora sozinha. Disse ele, até a roça, a Gisele estava com eles lá. A Gisele desceu com a Vanessa e com a Flora e com a Flor sozinha aqui. E aí a Luana acredita que apesar dessas novas alianças começarem a surgir ali dentro, dessas novas alianças ali, eles vão continuar se juntando contra o G4, sim, quando for necessário, e que vão continuar articulando o jogo dessa maneira. Disse ela, sobre articular sobre o jogo, eu acho que a Flora vai ficar com o Albert e com a Flor, mas não anula o fato de que estão juntos e que ainda são 9 contra 4. E aí depois, né, eles começaram a falar ali de estratégia, o Sasha e a Luana discutiram sobre a influência do Albert nas estratégias da roça, por exemplo. A Luana acredita que o Albert foi estratégico na formação da roça atual que eliminou a Gisele. Disse ela, essa roça que aconteceu foi o que ele queria. Ele queria que fosse eu, Flora e Gisele. E aí o Sasha não concordou com isso, afirmou que o resultado da roça teve a ver com a dinâmica do Lampião. Disse ele, não porque a galera já ia votar na Flora. Sim, não, né, Sidney? A Flor, ela só pegou, o Sasha, a Flor só pegou aquilo que vocês já tinham falado que vocês iam fazer. Mas como a Flor limitou os votos, só aquelas 3 pessoas, ela tirou aquela possibilidade de, basicamente, vocês enrolarem. E só isso que a Flor fez. O Lampião não fez tanta diferença assim. Fez alguma diferença, obviamente, mas não tanto quanto vocês acham que foi. E aí a Luana depois comentou sobre uma fala da Gisele, em que a Gisele criticava os outros participantes, em que a Gisele ali falavam ali e tal, que quando eles saíssem do programa, eles não fechariam trabalhos por fazerem baixaria. Relembrou a Luana. A Gisele falou assim, as marcas não querem relacionar seus nomes com essas pessoas que fazem baixaria. E aí até o Yuri ironizou e disse que a Gisele também fez muita baixaria lá dentro e que ela também pode perder contratos aqui fora. Se vale para eles, vale para a Gisele também, né? Porque a Gisele não está acima de ninguém. E aí o Sasha mencionou que o comportamento da Gisele dentro da casa foi pior do que cuspir em alguém. Disse ele, o que ela fez foi muito pior do que cuspir em alguém. Ela simplesmente acusou as pessoas. E aí ele criticou a arrogância da Gisele, enquanto a Luana disse que a Gisele não estava percebendo a realidade aonde ela estava vivendo naquele momento. E isso aí eu tenho que concordar com a Luana, tá?
A Gisele não, assim, a Gisele, ela simplesmente perdeu o contato com a realidade. Ela criou narrativas na cabeça dela e que agora que essas narrativas foram desmontadas, ela ficou sem chão. O castelo de cartas dela ruiu. E aí, o Sasha disse que o desejo dele para a próxima semana é ver o Fernando eliminado, destacando aí a confiança dele por ele já ter voltado de 2 roças. Disse o Sasha, outro que eu quero que vá para a rua é o Fer, ele já voltou 2 vezes. E aí a Luana disse que o Fernando não se surpreendeu a voltar, pois ele acredita que o público gosta dele e que por isso ele voltou. Também, mas não foi só por isso, né? Tinha outras coisas ali. E aí o Sasha sugeriu que o Fernando precisa ir para a roça agora com um dos membros do G4 e uma planta para que ele possa ser eliminado. Disse o Sasha, ele tem que ir numa roça que tenha um de nós, ele e uma planta. Aí eu acho que ele sai. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer isso, né? E aí eles começaram a dizer, e isso a Luana alertou para eles agora, cuidado também com a arrogância. O Yuri e o Sasha comentaram nessa conversa aí que o grupão agora vai começar a ser eliminado um por um, né? Já foi, né? O Zelov foi o primeiro. Disse ele, o nosso grupo é nós 4 e nenhum saiu, isso é incrível. E aí o Sasha respondeu assim pro Yuri, e agora vai sair um por um do grupo deles, e já foram 2. A Luana disse, cuidado, mantenha a humildade, porque senão o público vai começar a não gostar do que eles estão fazendo ali dentro. Eu vou mostrar um trecho disso em vídeo. E aí o Sasha disse que ele nunca foi prepotente como a Gisele. A Gisele foi prepotente, isso você tem razão. Mas o que a Luana alertou vocês é para vocês não caírem na soberba, de vocês acharem que já tá tudo ganho, que o jogo tá ganho para vocês. Tá? Ainda tem 1 mês e meio aí, tem muita água na ponte, tem muita coisa aí que ainda dá para mudar, tem muita coisa aí no meio desse tempo que ainda dá para alterar, tá? Não é tão simples assim quanto vocês estão achando que é, tá? Não é tão simples assim. Gente, eu juro para vocês, esse aplicativo aqui, que eu uso para gravar vídeo, que eu uso para transmitir, eu coloco os vídeos direitinho aqui, faço a playlist deles, né? Porque eu tenho um trabalho de pegar os vídeos, gravar, né? Como eu falei para vocês, eu gravo tudo o que eu falo aqui para vocês. Eu pego esses vídeos, eu gravo todos eles, eu coloco aqui tudo direitinho, mas aparentemente o aplicativo simplesmente apaga esses vídeos, não deixa esses vídeos passarem, tá? Mas enfim, a Luana alertou para eles tomarem cuidado, alertou para eles tomarem mesmo, prestarem atenção ali com a soberba, porque a soberba pode acabar com eles, como acabou ali com a própria Gisele, tá? Eu vou procurar aqui o arquivo de vídeo e já já a gente fala mais sobre isso, tá bom? E aí, depois dessa conversa aí, lá na casinha da árvore rolou uma outra conversa que foi do seu Albert com o Juninho e o Gilson. Não, foi o Sidney, eu acho que era o Sidney, né? Deixa eu ver aqui na tela grande, né, para ver se eu consigo identificar melhor. Era o seu Albert, o Gilson e o Sidney. E aí eles começaram a fazer algumas críticas ali. Mas antes disso, né, dessa conversa aí, a Luana também fez uma crítica ali sobre a Gisele e tal. Não, acho que eu coloquei o mesmo texto aqui. Desculpa, aqui, tá? Acho que foi o mesmo texto. Gente, desculpa, tá? Tá o mesmo texto aqui e tal. Tá o mesmo texto. Tá na hora de deletar isso aqui que eu já conversei com vocês. Vamos lá, avançando um pouquinho aí a madrugada. O seu Albert defendeu ali que tá na hora deles enviarem o Sasha de novo para a roça. O Albert afirmou que o público quer eliminar os participantes em termos de número para equilibrar um pouquinho as coisas e que agora ele quer que o Sasha vá para a roça, porque é essencial testar a teoria dele agora.
Disse o seu Albert: eu acho que é imprescindível dar o Sasha para o público nessa semana para resolver essa parada. O Sidney, obviamente, concordou, né, com isso. Mencionou que o Sasha precisa ser responsabilizado por suas ações. Disse ele: independente se ele vai voltar ou não, a gente tem que fazer essa missão aí. Ele fez várias coisas aí. A questão dos animais, por exemplo, lá. Lembrou a história lá do Sasha ter chamado a vaca de desgraça. E aí o Albert destacou que o Sasha só tem os holofotes porque sempre tiveram pessoas como o Yuri que deram palco para ele. Não é por isso, seu Albert, é porque você não está enxergando direito. Disse aí ele sobre o Sasha. O Sasha só tem esse holofote porque ele teve pessoas que deram palco para ele. O Yuri: não, seu Albert, o Sasha só tem esse holofote aí porque vocês exageraram, erraram, pesaram a mão em cima dele. É só por isso que o Sasha ganhou esse favoritismo. Não era para o Sasha ser o favorito desse jogo. Ganhou favoritismo porque vocês deram o favoritismo para ele. Vocês entregaram isso de bandeja para ele. Entregaram isso aí, ó, de bandeja. Por isso que ele se tornou mais forte hoje. Por isso que ele é o favorito para vencer. Vai vencer? Não dá pra gente saber. Não dá para eu afirmar isso para vocês. Vamos ter que descobrir isso ao longo aí dos próximos dias. Mas não dá para eu afirmar agora que vocês vão conseguir alterar os rumos desse jogo. Eu acho muito difícil, inclusive. Mas enfim, eles acham que agora tem que mandar o Sasha de novo. Eu acho que só vão perder tempo fazendo isso, né? Aí hoje de manhã eles foram lá fazer as tarefas da delegação e tal. E aí o Gui disse que ele estava muito frustrado com a Flora, dizendo que ela não aplaudiu ele disse que a Flora não aplaudiu a volta dele e que agora ele não confia nela. Disse ele: eu não vou ficar fazendo showzinho pra ela não. Eu sei que daqui a algumas semanas ela tá lá de novo com esse grupão votando em nós. Aí a Luana disse assim que a Flora não deu nem um abraço em ninguém quando voltou, dizendo ali que a Flora não era recíproca com os colegas dela. Disse ela isso aqui: eu tava falando com o Yuri quando a gente voltou. A Flora deu um abraço em alguém? Ontem eu dei um abraço quando ela voltou, mas a Flora não deu um abraço quando eu voltei. E aí o Sasha, logo depois, né, tava ali tratando do cavalo. Ele agradeceu ao público pela eliminação da Gisele, destacando que ela era a pessoa que mais perturbava a cabeça dele. Disse aí o Sasha: eu aproveito aqui para agradecer ao Brasil que ontem tirou a Gisele e trouxe de volta a Flora e a Vanessa, que vão ser eliminadas logo em seguida também, né? E aí lá na cozinha tava lá a Flora e a Flor preparando as coisas ali junto com o Sidney. E aí a Flora comentou com a Flor que o Sasha sempre direciona as conversas para si. Disse ela: ele sempre gosta de trazer o trem para ele. É impressionante. Tudo é sobre ele sempre. Porque vocês deram esse holofote para ele. É diferente. E aí a Flor respondeu ali que todo mundo vai ser julgado e eventualmente vai ser eliminado por tudo o que eles estão fazendo lá dentro. Disse a Flor: vai chegar a hora de todo mundo. Todos nós vamos ser julgados. E aí a Flora reforçou que agora eles não devem dar uma atenção excessiva para o Sasha, mesmo concordando com algumas das opiniões dele. Disse ela: por mais que concorde com ele, não é para dar palco e tudo é sobre ele, por ele. Mas vocês não se seguram, esse é o problema. Vocês não se seguram. Vocês fazem de tudo para chamar a atenção do cara. Vocês fazem de tudo pro cara se dar bem. São vocês que fazem isso, tá? Não é ninguém além de vocês. Eu vou mostrar um trecho aqui em vídeo do que a própria Flora fala isso, né? Olha só o que ela diz aqui. A gente tem que tirar Eu não sei quatro. não. Porque eu virei... Sai um deles.
Essa próxima roça tem que sair um deles. Tem que colocar 2 deles. Pra poder ter mais chance. Sim, botar um pelo resta 1 E um pela e votação. um pela votação. Tem que unir forças. Não, gente, vocês não tem que colocar 2 deles para vocês garantirem que eles vão de fato conseguir. Vocês vão conseguir eliminar um deles. Vocês têm que fazer uma roça só com eles, porque é só com eles que vocês vão conseguir esse feito. Vocês conseguirem modificar esse jogo de colocar os 4 numa mesma roça. Um deles vai voltar fazendeiro e os outros 3 vão disputar contra si. E um deles será eliminado. É só assim que vocês vão conseguir. Porque se for desse jeito, vocês colocarem 2 deles contra um de vocês, aparentemente o público vai salvar os 2 do lado deles e vocês vão se dar mal. Eu acho que vocês já perceberam esse padrão, né? Eu acho que falta isso aqui para eles perceberem esse mesmo padrão ali. A ideia da Flora é fazer com que caiam 2 deles. Tem que cair os 4. Os 4 numa mesma roça é que vocês vão fazer a coisa acontecer. Não tem jeito. Isso aí vai depender muito agora desse Lampião, porque a Luana sugeriu agora para eles o seguinte: 3. Se algum deles ganhar o Lampião, é para botar os 3 na baia. Os 3 restantes vão para a baia, com mais um do grupão ali. E aí os 3 na baia não vão poder ser votados, só vão ser puxados. Aí tem que ver, gente, como é que as coisas vão se encaminhar, tá? Aparentemente elas não estão se tocando disso. Aí hoje, também ali, pela manhã ali, já no finalzinho da manhã, começo da tarde, o Sidney já chamou o Juninho ali e eles começaram a falar sobre a próxima roça. O Sidney expressou que ele tem a intenção de votar no Sasha, dizendo ali que as atitudes recentes do Sasha justificam a escolha por ele. Disse ele, teve a questão do trato da vaca, teve a questão da minha perna e várias situações. Eu votaria nele, mesmo sabendo que ele pode voltar. E aí o Juninho disse que essa era uma boa estratégia, que ele tinha que votar ou no Sasha ou no Yuri, e que é muito importante colocar um dos 2 na roça. Disse o Juninho, pensando em Yuri ou Sasha, o importante é colocar um dos 3 lá. Aí depois a Vanessa entrou lá na conversa deles, e aí a Vanessa sugeriu que eles tinham que colocar os 2 na roça, porque um deles tem que ir pelo voto e o outro tem que sobrar pelo resta 1, e só assim eles vão ter a garantia de que eles vão conseguir tirar um deles. Disse aí a Vanessa. Teria que colocar 2 deles, um pelo voto da casa e outro pelo resta 1. A gente tem que tentar. Aí o Sidney já falou ali, né, que ele acredita que exista uma possibilidade do Sasha sair, considerando que o público ainda não julgou as suas atitudes recentes. Disse o Sidney, ele é muito tóxico, é muito complicado, mesmo que ele vá e volte, eu vou colocar meu voto nele. E aí depois o Sidney mencionou sobre os votos flutuantes da Flora, do Albert e da Flor, e que esses 3 votos são essenciais para garantir uma eliminação de Sasha. Disse o Sidney, a menos que eles tenham algum tipo de receio de que ele está voltando, o nome do Sasha talvez fosse o mais fácil de ser colocado ali. Acho melhor vocês não irem por esse caminho, Sidney. Isso não vai dar legal para vocês, tá? Essa estratégia de vocês me parece que é uma estratégia burra. Não vai dar muito legal. E aí a Vanessa foi lá e foi conversar com a Flora, né? Exatamente como o G4 falou que ia acontecer. Disse aí, a Vanessa pediu orientação da Flora sobre como questionar a Luana e o Sasha sobre a acusação de omissão na baia e o cuidado dos animais. Aí a Flora sugeriu que a Vanessa confrontasse os 2 diretamente. Pergunta assim, Sasha, você falou que eu me omito de cuidar dos bichos? Porque ontem na roça eu ouvi isso e a única pessoa que eu acredito que possa ter falado isso de mim é você. E aí a Vanessa disse assim que ela estava preocupada sobre as únicas pessoas que poderiam ter feito esses comentários.
Disse ela: e esse negócio dos animais? As únicas pessoas que podem ter falado isso é do lado de lá. E aí a Flora reiterou que ela não acredita nisso e que ninguém até então tinha feito essas acusações voltadas para eles. Então eles já começaram ali também a falar das estratégias que eles estavam pensando ali para a próxima roça, né? O pessoal ali do G4 já estava ali pensando em algumas das estratégias que eles estavam buscando. Isso aí foi na hora do almoço, tá, gente? Tá tudo na hora do almoço, tá? Porque teve lá a gravação do Rodrigo Faro, e a gravação do Rodrigo Faro, acho que aconteceu umas 4 e pouco, 5 horas da tarde. E depois, né, do almoço, eles foram dormir. Passaram boa parte da tarde dormindo, só acordaram quando a produção mandou eles lá se prepararem e se arrumarem para a gravação. Seja lá como for, depois eu volto aqui no Sacha, tá? Depois eu volto aqui no Sacha e a gente volta a falar sobre o que foi que aconteceu ali, tá bom? Mas assim, o pessoal do G4 pensou ali em algumas estratégias, as próximas ações e a possibilidade da Luana indicar a Babi para a roça. Aí o Sidney afirmou com relação a isso que agora é muito provável que sim, o pessoal de lá vá direto na Babi. E aí a Flora disse assim que recentemente os eliminados têm sido aqueles desejados pelo grupinho, pelo G4. Disse ela, já é a 3ª ou 4ª roça que sai quem eles querem. Aí a Vanessa e a Babi começaram a discutir ali a importância de unir as forças para colocar o pessoal do outro lado na roça e que eles precisam fazer isso agora, porque se não fizerem, não vão conseguir mais tirar ninguém de lá. E que, segundo eles, o tempo para se fazer isso é agora. Aí a Babi comentou sobre as possíveis razões para a eliminação do Zelov, sugerindo que aconteceram ali fatores pessoais, pedidos externos, e que isso tudo possa ter influenciado ali na eliminação do Zelov. Disse ela, pode ser que ele tenha pedido, que eu segurei muitas vezes a mão dele para ele não desistir e tal. E foi aí que a Flora falou e que as meninas falaram que tinham que colocar 2 deles na roça. Aquele vídeo lá que eu mostrei para vocês, tá bom? Eu vou ser sincero para vocês, eu acho que não vai dar certo de novo. Porque já que a Flora tem esse entendimento, e me parece que ela entendeu muito bem o que foi que aconteceu, só tá saindo gente do lado deles lá, não tá saindo gente do G4. Para vocês conseguirem eliminar alguém do G4, vocês vão precisar fazer uma roça só com eles. Não dá para fazer uma roça com outras pessoas ali. Tem que ser uma roça só com eles. Aí vocês vão conseguir eliminar alguém do G4. Porque se for uma roça com eles ali e um de vocês, o de vocês vai sempre pagar o pato. Então é melhor vocês pensarem mesmo em quem vocês vão fazer e como é que vocês vão montar essa roça aí, viu? Aí rolou a gravação do Rodrigo Faro e tal. Depois que terminou essa gravação aí do Rodrigo Faro, começou uma discussão acalorada entre o Fernando e o Sacha. O Fernando acusou o Sacha de ter feito um teste de TDAH na internet e questionou a validade do seu diagnóstico. Aparentemente, gente, tá? O Sacha deve ter dito durante a dinâmica do Rodrigo Faro que ele também tem TDAH. E, obviamente, o Fernando não acreditou e disse logo ali para ele, você deve ter feito teste na internet. E ali ele falou que um teste clínico adequado são 10 consultas, 10 sessões, e que quem faz esse diagnóstico não é um psiquiatra, é um psicólogo, não é assim que é feito, como o Sacha está dizendo que é. E aí o próprio Sacha se defendeu ali e disse ali, dizendo que ele fez um teste com um psiquiatra e acusou o Fernando de usar os seus traumas para agredir os outros. Disse o Sacha, eu fui no psiquiatra e ele fez um teste comigo. E ainda disse que o Fernando era muito agressivo. Disse o Sacha, você pega os seus traumas e se faz de vítima para agredir os outros.
E aí o Fernando, vocês sabem, o Fernando ele não é de segurar muito as coisas, né? O Fernando ele joga mesmo, o Fernando é agressivo, a gente sabe que ele é. E aí o Fernando insistiu que sem um teste clínico adequado, o Sacha não pode dizer que ele tem TDAH. Disse o Fernando, se ele te falou sem o teste, então você não tem TDAH, você não tem problema psicológico. E aí ele perguntou para o Sacha, qual teste você fez? Como foi esse teste? Ele pediu para o Sacha explicar o teste basicamente, só que o Sacha não soube explicar como esse teste foi feito. Então assim, eu tirando só aí, pelo que eu vi da discussão, eu entendi que o Sacha tentou dar um migué ali para eles, né? Se vai ou não vai ser desse jeito, a gente vai ter que ver aí o posicionamento do ADM dele. Já já eu vou dar uma olhada nisso. Aí depois a discussão foi escalando, o Fernando chamou o Sacha de abusivo, e aí o Sacha afirmou que o Fernando era agressivo. Disse o Sacha, como é que eu sou abusivo? Você que é agressivo comigo, você que fica me mandando calar a boca. E aí o Fernando reafirmou que as suas questões pessoais são suas e que o Sacha não deveria usar as questões pessoais dele contra ele mesmo. Disse o Fernando, são minhas questões e você não pode falar delas. Você pega as minhas questões, guarda para mim, mas não para você. Pelo que ele disse ali, né, pelo que ele deu a entender, o Sacha pega essas informações, guarda e no momento certo o Sacha joga na cara das pessoas. E sim, gente, o Sacha tem uma característica assim, né? Por mais ali que tenha muita gente que não observe isso no Sacha, é nosso papel aqui como comentarista contar isso para vocês. Isso de fato acontece. O Sacha, ele tem atitudes assim. O Sacha, ele tem um pouco dessas atitudes. Não vou dizer que é sempre, porque não é sempre que ele faz isso, mas quando é para confrontar assim os inimigos, o Sacha usa essa atitude. Ele pega essas informações, ele pega ali tudo que a pessoa contou para ele e usa isso nos momentos certos. Não acho que seja a melhor tática, não acho, não gosto, mas ele faz o que ele acha que é uma arma que ele pode usar contra as pessoas. E aí como é que foi lá no Rodrigo Faro, gente? A gravação do Rodrigo Faro, pelo que eu vi ali, tanto do Chico Barney quanto ali da Ju Nogueira, os dois estavam lá. A Gisele estava muito mal mesmo, tá? A Gisele estava chorando bastante, visivelmente emocionada com tudo o que aconteceu ali, tá? Ficou parecendo que a Gisele ainda não conseguiu encarar de vez a realidade e as coisas do jeito que elas aconteceram, tá? Então a Gisele, ela não tá legal, você percebe que ela não tá legal, você percebe aí que a Gisele não é de jeito nenhum uma pessoa que tá num dos melhores momentos dela aí. O Rodrigo Faro foi lá, cuidou, acolheu ela, mas aparentemente ela não estava bem mesmo, tá bom? E aí, vamos lá para as plaquinhas que ela deu para... São 7 plaquinhas, tá? 7 pessoas ali, né? Não dá para falar de todo mundo. Mas vamos falar das 7. A primeira aí foi para Flora. Ela deu aí para Flora carinhosa, prestativa, generosa, amiga e desonesta. Olha, esse desonesta aí pegou, né? Desonesta. E eu fiquei pensando assim, o porquê que a Flora se encaixaria nesse papel de desonesta. A única coisa que eu consigo chegar de conclusão foi o que aconteceu entre as duas nessa última semana. Porque, querendo ou não, a Flora também se distanciou da Gisele e acusou a Gisele de estar mentindo em muita coisa. Vocês lembram, né? Eu já te contei isso nesses vídeos aí no card, né? Isso basicamente deve ter mexido ali com a Flora, mas nem tanto, né? Porque afinal ela deu 4 adjetivos bons, só o desonesto que ela deu de ruim pra Flora, né? E aí pro seu Albert. O seu Albert, ela chamou ele de insuportável, rabo de baleia, não tem jogo, chatão, planta aí, incompetente. Não acho que o seu Albert seja incompetente, não, ao contrário.
Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho na Fazenda. Acho que o seu Albert, a única coisa que eu percebo dele é que ele se acha demais. O seu Albert acha que tem o melhor jogo dentro da Fazenda. O seu Albert acha que ele ali entende, é o único que entende de como tudo ali funciona. Mas eu não diria que ele não tem jogo. Ele tem o jogo. O jogo dele é esse. E é como se ele estivesse orientando as pessoas. É como se ele tivesse ali uma sabedoria que ninguém tem. Esse é o jogo dele. Mas eu vou concordar com ele que ele é chato. Vou concordar com a Gisele que ele é chato. O seu Albert é muito chato. Ele é chatão mesmo. Tem horas que o seu Albert é insuportável mesmo. Agora, eu não acho que ele seja planta. Ele não é planta. Definitivamente o seu Albert não é uma planta. Agora, essa história do rabo de baleia, isso aí tem a ver com Power Couple, tá? Porque no Power Couple ele falou, fez uma comparação ali de sardinhas e baleias, que tem pessoas que são muito mais como uma sardinha, são alvos fáceis, e tem pessoas que são rabo de baleia e tal. Eu não vou lembrar exatamente toda essa história aí do Power Couple, tá? Mas ela usou uma referência e disse que ele parece que vive no Power Couple o tempo todo. Olha, vou ter que também concordar com a Gisele. Tem horas que o seu Albert parece que não saiu ainda do Power Couple. Parece que ele ficou preso lá em 2022. Chegou na final, mas parece que ficou preso lá, né? A Flor. Disse ela que a Flor é uma boca de balde, desleal, covarde, fofoqueira, perigosa, ingrata, mentirosa, enganação e língua de trapo. Deu pra ver que a Gisele tava com mas muito ressentimento e ranço da Flor, né? Porque, olha, boca de balde e língua de trapo basicamente são sinônimos, né? Não tem muito assim o que fazer. Ela só tá dizendo que a Flor fala demais. Que a Flor é desleal, eu acho que não. Eu não acho que a Flor seja desleal, ao contrário. Eu acho que ela é leal até demais às pessoas. Só que na visão da Gisele, ela não foi leal à Gisele, ela foi leal ao seu Albert. Covarde, eu não acho que a Flor seja covarde, ao contrário. Eu acho que a Flor, ela sabe muito bem se sair das situações ali. Pode parecer covardia para as pessoas que não estão prestando muita atenção, mas de resto, a Flor sabe muito bem com o que ela está fazendo ali. Ela sabe os caminhos que ela está tomando, ela sabe como se sair dessas situações. Gente, a Flor trabalhou com o Silvio Santos por muitos anos, teve muita saia justa nos programas dele. Então vocês sabem, a Flor sabe se sair dessas situações muito bem. Agora, a fofoqueira ela é, né? Tanto que ela apresentava um programa de fofocas. Isso aí não é novidade. Ingrata, não sei, não conheço a Flor a esse nível. Mentirosa, também não dá para afirmar isso. Eu não sei se a Flor mentiu em algum momento ali, tá? Sobre aquela história lá dela dizer que não ia votar na Flora e depois votou na Flora, não significa necessariamente uma mentira, né? Porque ela tinha deixado claro que ela poderia votar na Flora para se salvar. E foi o que ela fez. E aí ela disse que era enganação. Esta parte de enganação aí, eu realmente não entendo aonde é que a Gisele queria chegar. Só posso dizer que a Gisele estava com muito ranço da Flor, né? Ranço demais da Flor. A seguir veio o Juninho. Alguém botou uma placa no Juninho, tá? Uma placa no Juninho. E aí chamou ele de egoísta, falso, covarde, manipulador, planta e desonesto. O Chico Barney disse assim que foi uma sugestão dele colocar o adjetivo de manipulador no Juninho. Gente, o Juninho, ele é covarde mesmo, tá? Ele tem um jogo muito covarde. O Juninho, ele não assume as coisas que ele faz, tá? E aí o Juninho, ele passa a maior parte do jogo sendo uma planta irrelevante. Ele realmente não entrega muita coisa ali. Mas, assim, egoísta, eu não acho que ele seja tão egoísta assim. Mas ele tem um quê de egoísmo, sim, não dá pra negar. Aí, que ele é falso e desonesto vai depender de qual é o contexto que ela tá falando. Não acho que o Juninho seja falso e desonesto, não, tá? Não acredito nisso. Mas pelo que eles disseram ali, ela tava com o ranço dele também. Agora, pelo que, eu não sei exatamente. Aí ela descarregou muito na Luana e no Sasha também.
Disse ela sobre a Luana: joga sujo, fraca, mentirosa, ingrata, agressiva, enganação, encrenqueira, falsa, dissimulada. Gente, assim, boa parte do que ela falou ali, a gente sabe muito bem que se encaixa mesmo com a Luana, tá? A Luana, ela teve um jogo muito fraco no começo da Fazenda. A Luana só começou a ganhar destaque agora, nesses últimos momentos. Mas isso não foi um destaque que ela ganhou exclusivamente por causa do jogo que ela fez. Não. O destaque dela foi por outra razão. Sabe qual foi a razão do destaque dela? Ter se juntado ao G4. Ter sido acolhida pelo Sasha, ter sido acolhida pelos meninos. E aí ela ganhou uma força no jogo dela. Tá? Mas de resto, assim, eu não acho que a Luana seja uma grande jogadora. Não, ela não é. A Luana, ela apenas segue muito as estratégias que os meninos fazem ali. E dá certo, tá dando certo. Então, ela fica com essa impressão de ser uma boa jogadora. Mas no fundo a gente sabe que ela não é. E aí, a única coisa que eu vou ter que concordar aqui é a questão da dissimulação. A Luana é muito dissimulada, do mesmo jeito que a própria Gisele é dissimulada. A própria Gisele faz muita dissimulação das coisas, a própria Gisele faz muita coisa ali, ela fez muitas dessas cenas na Fazenda, inclusive a da Tipoia. Já já eu vou falar da Tipoia, tá? Já já eu conto aí da Tipoia. Aí no Sasha, descarregou no Sasha, chamou ele de ator, disse que ele não é doutor, acamado, enganação, insuportável, preguiçoso, joga sujo, dissimulado e egoísta. Ator, ele é ator, né? Isso é a profissão dele. Independente do que foi, isso é a profissão dele. Se ele tá usando a profissão dele pra bem ou pra mal, isso aí é outra história, né? E ele não é doutor, tudo bem que ele não é doutor. A profissão dele é ser ator, não é ser doutor. Agora, acamado, isso aí é verdade. O Sasha dorme boa parte do dia. Quando você procura o Sasha no Play Plus, ele tá dormindo mesmo. Que ele é preguiçoso, todo mundo sabe que ele é também. Quem assiste o Play Plus já viu que o Sasha não gosta muito de fazer tarefas domésticas e fazer trabalho e tal. E que ele é egoísta, todo mundo sabe que ele tem um pouquinho sim de egoísmo. Se ele não tivesse egoísmo, ele não tinha sobrevivido à Fazenda, inclusive, até agora. Se ele não pensasse no dele, se ele não puxasse as coisas para ele, colocasse o holofote em cima dele, ele não teria sobrevivido à Fazenda, gente. Simples assim. Se você quer sobreviver a um jogo desses, você precisa puxar o destaque para si. Foi o que o Sasha fez. Independente do que for, foi o que o Sasha fez. De resto aí, eu acho que ela tá com muito ranço dele. Ranço até demais. Chico Barney chegou a mencionar que isso mudaria o destino lá do jogo. Só mudaria se ela tivesse feito igual a Larissa fez com o Sasha, né? Aí sim a gente teria uma mudança na rota. Mas isso não vai mais acontecer a essa altura do campeonato. E aí, por último, ela colocou ali o Yuri. Chamou ele de cachorrinho, manipulável, empregado do Sasha, pateta, sem conteúdo e arrogante. Com relação ali a ele ser um empregado do Sasha, ser um pateta e tal, eu vou ter que concordar com essa parte aí de ser empregado do Sasha. O grande problema do Yuri, eu já falei pra vocês, é que ele defende demais o Sasha e esquece de si mesmo. O jogo dele é basicamente o jogo do Sasha. Ele defende tudo que o Sasha faz, ele tá ali sempre colado no Sasha o tempo todo, ele faz esse jogo do Sasha com uma tremenda de uma perfeição. E por isso que o Sasha também tá ali se dando bem, demais até. De resto, assim, não tem muito o que eu falar ali, discordar da Gisele com relação a algumas coisas, né? O Sasha, o Yuri tem mesmo muita hipocrisia do lado dele também. Por mais que ele aponte o dedo e diga que os outros são hipócritas, ele também é. E aí, o conteúdo dele é realmente muito precário ainda. Ele se liga muito no Sasha, ele tá muito preso ao Sasha ainda. E, enfim, que ele é arrogante sim às vezes, tá? Eu acho que ele é arrogante sim. Várias e várias vezes eu consigo notar isso no Sasha. Né? No Sasha não, no Yuri.
Gente, foram 7 plaquinhas que a gente conseguiu ver aí para matar a curiosidade de vocês, tá bom? Foram essas 7. E aí, deixa eu explicar só por alto essa última confusão que aconteceu entre o Fernando, o Sasha e a Vanessa, tá? Eu não tenho imagens agora dela, mas foi assim. O Sasha acusou a Vanessa de sempre repetir o que ele faz, como voltar na roça esbravejando uma frase. Mas isso é domínio público, Sasha. Não tem nada de errado em ela usar uma frase. Disse aí, a Luana estava lá no meio da confusão. Todo mundo ensina, todo mundo aprende, tudo é aprendizado e todo aprendizado é válido. E aí o Sasha disse, só que a Nessa pega tudo o que eu falo e quer falar do jeito dela. Ela só sabe repetir o que eu falo. E aí a Vanessa estava lá, passando a chapinha no cabelo, e disse assim, Sasha, foi você que comentou esse negócio de quando a pessoa volta, tem que gritar uma frase. Foi você que inventou isso, não foi? E aí o Sasha disse que não, ele falou que o merda voltou. Quando eu voltei, você falou, a limitada voltou. Você pegou de onde? E aí a Vanessa disse, olha, foi porque você falou de vários reality shows que eu já assisti também. Mas não tem nada de errado, não há nada de errado em você usar. Afinal, ela tinha que alfinetar o cara. Os dois são rivais. Errado, a Vanessa não está. E aí o Sasha disse que a Vanessa alegou que combinar voto era errado, mas foi só o que ela fez até hoje. E aí o Sasha perguntou quais foram os realities que ela já assistiu. E aí apontou para ela, dizendo que ela achava que combinar voto era algo ruim. E aí ela disse que combinar voto no começo do jogo era algo ruim, mas depois, conforme as circunstâncias vão andando, ela tem que combinar, senão ela não sobrevive no jogo. E aí o Sasha disse que ela tinha dito que combinar voto no começo do jogo era jogo sujo. E aí a Vanessa disse assim, depois que eu falei pra você sim, pro início do jogo eu acho que seja um jogo sujo. E aí o Gui se meteu e disse que jogar sujo é xingar as pessoas, humilhar, tentar rebaixar, tentar ali ganhar alguma coisa em cima disso. E aí o Sasha disse que era melhor, então, julgar quem é forte ou fraco do que quem é um merda, um covarde, que não tem família, quem é homofóbico. E aí a Vanessa até pergunta pra ele, mas eu falei isso de vocês? Eu acusei isso? E aí o Sasha disse que o Zé Love e que ela estava grudado o tempo inteiro no Zé Love, babando o ovo dele, que o Zé Love era o ídolo dele. E aí ela falou assim pra ele, então reclame com ele, tá? Fala com ele, não fala comigo. Uma coisa é eu estar do lado dele apoiando ele, outra coisa é você me cobrar pelas falas que ele teve. E aí o Yuri se meteu e falou, é sério que tu admirava ele? E aí a Vanessa disse, vocês não conhecem o coração que ele tem. E aí o Gui disse que conheceu o coração dele, com ele xingando, sendo xingado, sendo menosprezado, e que ele sabe o coração que o Zé Love tem. E aí a Vanessa joga na cara que o G4 também xingava o Zé Love. E aí eles disseram ali que eles nunca xingaram o Zé Love. E aí o Sasha lembra ali que o Zé Love já tinha falado da família dele e da esposa do Yuri, e que o coração dele era todo sujo e tal. Aí a Luana se meteu no meio, disse que era para deixar a Vanessa falando sozinho e que os dois tinham que se meter em tudo, né? Que não precisavam se meter nessa história. E aí a Vanessa disse, a própria Luana falou, vocês são ajudantes do Sasha. E aí o Gui se meteu de novo e disse assim, esses dias ela estava me chamando de cachorrinho e eu não estava falando nada. E aí começou todo mundo ali na sala a entrar na briga ali. Aí o Fernando entrou ali e falou alguma coisa e deixou o Yuri irritado. E aí ele falou sobre os xingamentos, tá? E aí o Yuri ficou irritado com o Fernando, e aí o Yuri disse, ô Fernando, se falar alguma coisa da pessoa xingar, é isso? E ele disse que xingar pra ele é chamar os outros de filho da puta e bosta, de trouxa, vai tomar no cu, só chega aqui pra largar o veneno e sai, seu trouxa, tem alguém xingando ela. E aí o Fernando disse que eles estavam se agrupando pra ficar enchendo o saco dos outros.
E aí ele disse que tá achando que vai ficar gritando lá, que eles estavam nesse jogo para ficar gritando o tempo todo. Aí o Fernando chamou o Yuri de palhaço, de otário, que o Yuri defendesse o macho dele sentado ali. Disse o Fernando: defende o macho aí que não te come, seu bosta. E aí o Yuri falou: você não tem noção, seu caralho. E aí o Fernando diz: defende um macho que não te come, seu merda. Juntam 3 pra ficar falando bosta da menina. Até a Luana tem que pedir pra vocês pararem, porque vocês não têm noção. Defende um macho que não te come, seu bosta. E aí de novo começou. Aí o Yuri disse que o Fernando era o mais baixo nível dessa edição. E aí o Fernando disse que ele era baixo mesmo. E continuou dizendo: defende o macho que não te come. Aí o Yuri disse que ele e o Zelov eram os mais baixos e que o Zelov já saiu e agora falta só o Fernando. Aí o Fernando continuava repetindo: defende o macho que não te come. Mas para juntar os 3 para ficar em cima da menina, e até a Luana pediu para vocês pararem, a Luana teve que pedir. Até a Luana pediu para vocês. Vocês são homens pra caralho pra ficar em cima de uma menina. Aí o Gui se meteu de novo, né? E disse assim: eu falo pra você também, porque eu acho que você é um puta de um hipócrita, um grande hipócrita. E aí o Yuri disse ali: eu falei da sua orientação sexual, então não fala da minha, seu palhaço do caralho, seu trouxa. Não sou o Sasha que não xinga não. Eu falei da sua orientação sexual. E aí o Fernando: eu não falei da sua orientação sexual. Eu só falei pra você defender um macho que não te come. E aí o Yuri disse: então é isso, seu trouxa, você falou de orientação sexual, tu é um baita de um trouxa, cala a boca. E aí o Fernando continuou provocando. Disse aí: é porque você lambe o cu dele, você não tem um jogo próprio, você não consegue se defender e só sabe lamber o cu dele, você não faz nada além disso. E aí o Yuri disse que o Fernando sempre foi um leve trás, que o Fernando é mentiroso, que o Fernando lambia o Zelov, que o Fernando era um otário e que agora que o Zelov saiu, o Fernando baixou a bola. E aí o Fernando joga: eu não baixei a bola pra ninguém, continuo sendo o mesmo. Você continua fazendo a mesma coisa, defendendo o cu dele e lambendo o cu dele. Aí e tal... O Sasha entrou lá no quarto, disse que a Vanessa não tinha a menor personalidade para pegar as coisas repetido ali da forma de voltar da roça. E que a Vanessa estava copiando ele. E aí a Vanessa joga na cara: mas só porque você falou o merda voltou e eu não posso falar a limitada voltou? Quantos realities acontecem por aí e todo mundo fala isso? E aí o Sasha disse que nunca viu. Você nunca viu a Fazenda, né, Sasha? Me parece que você nunca viu. Porque isso sempre aconteceu na Fazenda. E aí a Vanessa disse: então você não tá assistindo, você acha que você é o sol. E aí o Sasha disse que não, que ela é que não tem personalidade nenhuma, não tem criatividade nenhuma, só sabe repetir. E aí disse: não foi você que inventou isso, querido. E aí o Sasha disse: por que ela tinha repetido então? E ela falou que ela já viu em vários reality shows e que não foi ele que inventou. E aí ele falou qual foi a pessoa lá que voltou da fazenda, que voltou da roça e falou aquelas coisas. Aí a Vanessa disse ali que isso já aconteceu em outros realities e tal. Aí a Babi se meteu e falou: é sério mesmo que vocês estão discutindo por causa disso? Gente, maturidade, por favor. E aí o Sasha entrou ali e disse: eu só tô mostrando pra ela que ela não tem nenhuma personalidade, que ela não cria nada, não cria um argumento sozinha. E aí o Fernando continuou a briga lá fora com o Yuri, começou a chamar, disse ali: você me chamou de otário, é um desrespeito e eu vou te desrespeitar também. Otário e respeito? Otário é respeito? E aí o Yuri começa a chamar ele de fofoqueiro, de mentiroso. E aí o Fernando diz assim: vocês têm o direito de começar a encher o saco da Vanessa? Tanto que a Luana pediu para vocês pararem. E aí o Fernando disse, o Sasha foi falar alguma coisa lá pro Fernando, e aí o Fernando começou a gritar e disse assim: cala a boca que eu não tô falando com você. E aí o Sasha disse: olha como ele é desequilibrado, abusivo, agressivo. E aí o Yuri chamou o Fernando de desequilibrado.
E aí o Yuri disse, ele veio me falar que o outro é macho que não me come. Vai me respeitar, seu otário, eu tenho esposa. Se ele gosta de dar, o problema é dele. Vai encher o meu saco, vai se fuder. Aí a discussão terminou assim. Foi isso que terminou da discussão. E aí, o Gui e a Luana conversaram ali. Só pra terminar, a Luana falou assim pra ele que não era pra eles se meterem numa confusão que não tinha nada a ver com eles. Que o problema ali era entre o Sasha e a Vanessa e que deveria ficar entre o Sasha e a Vanessa. Não era pra eles se meterem lá. Mas, enfim, o Gui disse que todo mundo tem o direito de se intrometer. E que se o Fernando se meteu, ele também ia se meter, porque ele tem o mesmo direito. Foi só isso, gente, que aconteceu, tá? Foi só isso. Daqui a pouco a gente tá de volta para comentar, né? Se tiver o que comentar da edição do programa, se tiver alguma coisa que a gente não falou aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente tá de volta. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.